Olá, estamos começando mais um podcast da Docton TV sem ponto final. A nossa convidada hoje é a médica Andréia Lopes e nós vamos falar sobre um assunto que está em evidência, que é a varíola dos macacos. Muitas dúvidas e a gente convidou a médica, né, doutora Andréia, para esclarecer essas dúvidas, Andréia. E vamos falar um pouquinho o que é a varíola dos macacos, né? Vamos começar falando sobre isso. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de vocês terem feito esse convite para mim. Vamos ver o que nós podemos conversar a respeito, né, dessa doença que está tão premente, tão nova, né? Uhum. E nova para nós, né? Porque essa doença já é uma doença mais antiga. Ela é endêmica na África. Na África, né? E, na verdade, ela passou a ser endêmica lá até na década de 70 mesmo, né? Então, tem toda uma história, né? Que vamos dizer assim, que circula contra essa doença. Mas ela é um tipo de doença causada por um vírus que chama monkeypox, por isso que está essa varíola dos macacos, porque monkey em inglês, né? É macaco. E aí, assim, o que acontece? As doenças, como, por exemplo, quando elas estão circunscritas a um determinado espaço, a gente fala que ela é endêmica naquele determinado local. Então, por algum motivo, geralmente por algum desajuste, né? O que acontece? Essa doença começa a surgir em outros lugares, onde não era endêmica, onde não existia casos, que é o que está acontecendo agora. Né? Então, não se sabe o motivo ainda, por que isso aconteceu, como também aconteceu com o coronavírus, né? Que existem vários tipos de coronavírus e ele se tornou um vírus tão letal no homem. Mas ele existe também nos animais e tudo mais, como no caso desse vírus. Começou no Reino Unido, né? Os primeiros casos, acho, na Europa, né? Esse surto diferenciado. Sim. E, assim, saiu, vamos dizer assim, da África, que é um local onde ali já, na verdade, até nem estava existindo tantos casos mais, né? Era endêmico ali, mas não estava com tantos casos mais. Então, começou a aumentar lá e nós temos essa questão do trânsito de pessoas, né? As pessoas viajam, então levam para outros lugares, por algum motivo, isso daí começou a aparecer em outros lugares. Aqui no Brasil, né, que está uma coisa assim mais, vamos dizer assim, assustando, é o fato de que o primeiro caso fatal, né, aconteceu, inclusive, em Minas Gerais. Então, tem várias coisas, né, que a gente pode pensar a respeito dessa doença, mas para não sairmos, vamos dizer assim, desesperados, né, por causa dela, em função de que, assim, informação vai ser a melhor arma que nós vamos ter sempre com relação a isso. Né, André? Eu vi que a Organização Mundial de Saúde já considera como uma emergência de saúde pública e o Ministério da Saúde já declarou como surto no Brasil, certo? Porque quando aumenta assustadoramente, vamos dizer assim, ou exponencialmente, não sei se a gente se eu posso usar esse termo, os casos num determinado lugar, ou surge onde nunca teve, né? Então, eu vi que no Brasil... a tendência da transmissão comunitária, ela, ainda mais que a população é muito grande, ela é muito maior, né? Então, aí caracteriza o surto. Sim. Então, quando aumenta exponencialmente ou estratosfericamente, por exemplo, de 0% para 30%, né? Então, e com isso estão sendo feitas estratégias, né, de diagnóstico, de todas as coisas para abordar essa doença. Eu vi que até sexta-feira o Brasil já registrou mais de 1.000 casos, Minas acho que 49, né? Sim. Mas eles estão tendo esse aumento aí, eu vi que estava de 1, pouco e pulou para quase 30%, né? Então, assim, essa denominação, ela é feita quando acontece esse pulo, né, de surgimento de casos. E tem muita coisa, assim, para a gente ver que pode ser feito, assim, em termos de prevenção, que é a melhor arma que existe, né? Então,
que eu não sei, sim, como que a gente... Não é que como assim, eu abordaria, mas né, se vocês direcionarem. Talvez, Não, nós né? vamos, com certeza. Você citou um ponto muito importante, e essa é a principal proposta da Docton TV, né? A informação é sempre o melhor caminho. E aí, chegou aqui pertinho na nossa cidade a primeira suspeita. A primeira suspeita, Sim. né, de caso de varíola dos macacos. Com isso, a gente já começou a mobilizar. Débora, Natan, a gente precisa já de alguém da área de saúde. Vamos começar já de uma vez a esclarecer as pessoas, a levar informações de profissionais daqui de Caratinga, assim como você, para que as pessoas comecem a entender esse processo, não se assustem tanto, né? Como foi a questão da Covid-19, foi um susto para todo mundo, né? E o gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu acho que o brasileiro tomou um banho de água fria com essa questão da Covid, ninguém estava esperando, foi um susto, um choque, um aumento aí de números de casos de depressão, de angústia, ansiedade, porque foi algo novo, ninguém estava esperando por isso. Sim. Então, agora nós já tomamos esse banho de água fria, né? Então, vamos nos preparar para ver o que é essa varíola dos macacos. Por isso, a importância, né, de trazer sempre especialistas, né, Débora? A gente vai continuar repassando informações também, de acordo com o que a gente recebe da OMS, né, dos órgãos oficiais, assim como os profissionais também estão começando a estudar e a entender mais sobre o caso. Mas aí Caratinga teve o primeiro caso suspeito, que graças a Deus foi descartado na sexta-feira. Manhuaçu, cidade vizinha nossa, também teve o primeiro caso suspeito, foi descartado. E na sexta-feira à noite, isso eu estou falando de cidades bem mais próximas da gente, né? Em Ipanema, e ainda está aguardando a confirmação. Então, são esses 3 casos muito próximos, assim, da gente. Manhuaçu e Caratinga já foi descartado. E a gente torce para que Ipanema também seja descartado. Né? Porque existem os sintomas, né? Que podem ser confundidos também com outras doenças. Sim. Como a dengue, porque o primeiro sintoma é aquela indisposição. Não é isso, doutor? Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão também de sintomas. O que acontece? Os sintomas, eles podem ser, assim, muito parecidos, como você diz, com outras viroses, né? Porque quando a gente fala virose, existe um certo preconceito, vamos dizer assim, quando o médico fala que é uma virose. Eu tô com virose. Mas a virose é o quê? Nós estamos rodeados disso, né? Como Zika, como dengue, como outras doenças que são causadas por vírus. E elas são o quê? Elas são uma virose, né? Então, eu não posso dizer que é uma outra coisa que não é isso. Mas o que acontece? Com essa doença, o quadro inicial é muito semelhante, né? Em função de quê? Uma dor no corpo muito forte, que a gente chama de mialgia, né? Uma cefaleia, que é uma dor de cabeça muito intensa. Isso tudo pode surgir tudo junto, né? Às vezes até uma dor de garganta, porque tem pode ter algum que a gente chama nódulo, mas são na verdade os linfonodos, que eles aumentam, que são células de defesa, né? Então, todo um quadro que pode às vezes se confundir. A questão é saber algumas coisas que envolvem, porque quando nós recebemos um paciente no consultório, você não vê só eu estou com febre e tal, né? Ainda mais com o que está nos rodeando agora, o que a gente precisa pensar também, de onde veio esse paciente? Ele teve contato com alguém? Na sua casa tem mais alguém com esse sintoma? Aí você já começa a investigar pra fora do país? Nem necessariamente, porque às vezes a pessoa, como quando a gente diz que é endêmico, nem necessariamente aquela pessoa já precisava ter isso, né? Mas ela teve contato com alguém que está com alguma lesão, ou que está com algum sintoma, né? Então, tudo isso é bem importante da gente ver. O problema é as pessoas desesperarem quando tiverem uma febre.
Sendo que nós estamos na época das febres, né? Estamos na época das viroses, essa é a verdade, né? Do vírus que causa o resfriado, seco, né? dos quadros alérgicos, né? Então, as pessoas mais sensíveis vão ter esses sintomas também, às vezes um quadro gripal, porque depois que surgiu o coronavírus, ninguém tem gripe mais, né? Então, a gente brinca assim, né? Mas acontece que, sim, a gripe está aí, tanto é que a vacinação continua e tudo mais, né? Então, assim, até falando em vacinação, nós vamos pensar que a varíola dos macacos, ela é vamos dizer assim, uma parente, né? O vírus, ele é da mesma família de outras doenças que, para nós, elas existem sem causar grandes danos, né? E que tem tratamento, como, por exemplo, molusco contagioso, que dá umas pequenas lesões que a gente chama lesão umbilicada, que ela tem um pontinho no meio e dá aquele monte de lesõezinhas. Então, aquele vírus que causa aquilo ali é parente desse. Né? Tá. Então, tem outras doenças que causam também manifestações cutâneas, né? Que vão ter esse tipo de manifestação e não necessariamente seja isso. Então, em função disso, é importante, sim, procurar uma unidade de saúde para diferenciar. Mas ninguém precisa de desesperar, porque apareceu uma lesão na pele. Porque a gente tem impetigo, a gente tem outras coisas que causam lesões semelhantes. E em relação à lesão, ela vai demorar quantos dias para aparecer? E ela necessariamente vai aparecer na varíola dos macacos? Vai. Então, assim, qual que é assim que tem se visto a evolução do quadro? A pessoa tem sintomas mais leves, ou pode surgir uma febre alta repentina, mas não tem sido esse o quadro muito encontrado, mas pode acontecer. Então, surge esse quadro, vamos dizer assim, clínico. E em 2, 3 ou até 4 dias começam a surgir as lesões na pele. A diferença da varíola, para a gente poder diferenciar, por exemplo, como você disse mesmo, a catapora, ela pode... Nada impede que nesse período que nós estamos cheios das viroses, né, que ela aconteça, né? Então, a diferença é o quê? Estágios das lesões, né? A lesão de catapora, você vai ter várias lesões, não tão profundas, em estágios diferentes. Uma vai estar surgindo, a outra vai estar com uma crosta, a outra já vai estar maior, né? E nesse caso aí, observou-se que que eu ainda, né, espero não pegar por aqui um caso como esse, mas a gente tem que saber e tem que estar já pronto para isso, né? As lesões evoluem igual. Elas surgem bolinhas, todas elas, depois elas vão evoluindo, depois vira uma vesícula, depois ela vira uma crosta, com todo mundo, Entendi. né? Todas elas. Então, existe essa forma de diferenciar, mas o que vai determinar mesmo é fazer uma coleta ali daquele material e mandar para análise. Isso que eu ia te perguntar. Então, o exame que é feito não é o exame de sangue? Não, o exame de sangue pode ser feito, o PCR, logo que começa a surgir as lesões. Entendi. Né, específico para esse vírus. Mas tem sido mais feito em função... Porque evolui rápido essas lesões. Então, tem sido mais... Isso. Colhe com um suave, no caso, se for uma lesão que tiver líquido. Ou, se tiver crosta, pode colher a crosta e mandar para análise. E é tudo muito novo, né? Eu estava olhando também algumas informações que a pessoa contaminada, parece que ela começa... A transmitir para outras pessoas depois de 5 dias? Não, ela começa a transmitir à medida que ela tem lesões. Das lesões. Só que assim, isso é interessante. As lesões, eu pus muita mão aqui, né? Falando assim da mão. Porque nas crianças, no caso, lesões podem acontecer assim, inicialmente no braço, né? No corpo. Mas tem se observado, vamos dizer assim, nessa fase que tem sido avaliado, que essas lesões estão aparecendo muito na área genital. E em função disso, a gente tem como, né, a gente precisa fazer essa informação de que a transmissão sexual não é porque o sêmen tem
o vírus. É porque por você causa vai do ter contato contato com a lesão. a lesão. Não tem nada a ver E com se a você pele. tiver, é pele a pele. Tanto é que você usar preservativo não vai resolver esse problema. Olha. Porque as lesões podem estar fora desse ambiente do Entendi. preservativo. E aí você vai pegar, você pode isentar de pegar outras ISTs, né? Sim. Que, inclusive, também são diferenciais. Também são diagnóstico diferencial. Como, por exemplo, lesões de sífilis podem ser parecidas, né? Tá. Então, assim, tem que se fazer essa Observação. observação, porque os tratamentos são muito distintos, né? Embora a gente não possa dizer que essa é uma doença ainda, né? Uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Porque ela não é só isso, né? Então, mas até nas reportagens a gente tem visto que tem se alertado a respeito do contato, né? Do contato Sim. sexual. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem mais de um parceiro e não observa se a pessoa tem uma lesão ou não, né? E às vezes aquela lesão pode ser tanto uma IST, como a gente falou, como pode ser esse tipo de varíola. André estava comentando que então vai começar a transmitir a partir da lesão. Então, por isso que se recomenda, igual no caso da Covid, o isolamento, a pessoa ficar isolada? Olha, o isolamento, ele é mais vamos dizer assim, hard nesse caso. Olha. Porque, além dessa questão, né, eu falei aqui a respeito das crostas e tudo mais, esse contato, sim, é o que vai determinar, né? Mas tem se observado que quando esse tipo de, quando esse vírus tenha, isso no estágio um pouco mais avançado, né? Tem percebido em aerossóis, como o coronavírus. Mas por quê? Mas já afetou o pulmão, então ele já afetou outras coisas. Você já viu as lesões, né? Então, a gente tem que pensar na evolução dessas coisas. Agora, com relação, assim, você me perguntou, foi? Do isolamento. Do isolamento. O isolamento, ele tem que ficar, você tem que não ter o contato físico, superfícies, roupa todos os utensílios, tudo com tudo por tudo, que tiver contato com essas lesões, né? Ele tem que ter até a pele se restabelecer. Nossa, não é só quando a crosta cair. Porque se tiver ali ainda, mesmo que a pele está cicatrizando, tiver um pouquinho ali de secreção, ela ainda é transmissível. Então é mais de 20 dias? Mais de 20 isolamento. dias. Bem mais do que a Covid. Até recuperar a pele, né? Sim. Então, assim, é o que tem se visto até o momento, que nesse momento, igual, se essa lesão, mesmo que você tenha a maioria, né, que estão cicatrizadas, mas se tiver alguma que infectou, porque isso pode acontecer, uma infecção secundária, que vai ser oportunista, é essa porta aberta na pele, né? E essa é uma das complicações que podem ter dessa doença. Que é o quê? Uma infecção secundária, porque está ali exposto, o corpo está lutando com uma doença, então tá uma luta imunológica, e aí não dá conta de alguma infecção que pode ser bacteriana e necessite um tratamento específico para isso. E por que se fala muito da questão da LGBTQIA+. Porque a gente percebe, né, que está sendo divulgada a questão de homens, evitar fazer sexo, as pessoas que fazem, né, homem com homem, sexo, mas a gente sabe que tem outras pessoas que também podem ser contaminadas, como o caso de crianças. Porque, na verdade, assim, talvez tenha sido observado nessa Primeiro população, momento. num primeiro momento, como aconteceu com outras doenças, né? Com outras ISTs, como, por exemplo, a AIDS, né? Anteriormente, lá no início, na década de 70, ela foi, vamos dizer, quase que circunscrita a essa população, né? E hoje não, hoje percebeu-se de outra forma, né? Então, a coisa, vamos dizer, o conceito da doença evoluiu e expandiu, né? Nesse caso, por quê? Porque se você tem ali as lesões e as pessoas têm o contato, se for homem, uma relação homem com homem, ou homem com mulher, ou o que for, né? Não, o que importa é se tem uma lesão ativa.
né? Se tem se observado nessa população que as lesões ativas estão mais, pode ser por isso, né? Mas, assim, o que importa é o contato que você tem com essas secreções. E se você tem convívio, por exemplo, mesmo que próximo, e mesmo que não seja no ato sexual, com uma pessoa que está infectada, e você ela botou a mão aqui, ela botou a mão na lesão, botou a mão aqui, você botou a mão, passou a mão aqui, você está se infectando. Então assim, o contágio qualquer é muito superfície infectada, a roupa de cama, a roupa da pessoa, né? Sim, inclusive tem vamos dizer assim, um protocolo de atendimento, né, nas unidades de saúde e tudo mais, prezando por isso, que você limpar maçaneta de porta, para você limpar a superfície da mesa, a cadeira que a pessoa sentou, para você poder atender um outro paciente, né, e não correr o risco da pessoa estar indo ali para uma consulta e se Então, aquela prevenção que a gente usava para Covid é ótima também nesse caso. Higienizar as mãos. Inclusive, redobrada. Porque antes a gente não pensava muito, por exemplo, na maçaneta da porta, na superfície, né? Embora eu sempre atendi assim, né? Mas a gente, quando você sabe por onde pode andar os micro-organismos, você sai jogando. Né? E uma coisa que está interessante é que, assim, não tem uma coisa específica como a gente, assim, o que é efetivo é álcool gel. Não, para nós, para isso, é o quê? É a limpeza da superfície. Entendi. Com algum detergente específico, né? Como nas unidades de saúde, geralmente, quando eu falo unidade de saúde, são postos de saúde, hospitais, pronto-socorro, né? A superfície deve ser usado com algum que faça já a higiene, né, do local, mas com mais cuidado, com mais superfícies, mais vezes ao dia. Né? Então, inclusive até o material que se usa, por exemplo, para eu coletar a luva que eu usar, por exemplo, ali, ela precisa ser descartada realmente como um lixo mais infectado mesmo, né? Então, tem todas essas recomendações feitas para que, vamos dizer assim, os quadros fiquem mais circunscritos, né? Doutora André, e o Ministério da Saúde anunciou também que vai chegar vacina no Brasil, provavelmente no próximo mês de setembro. No primeiro momento, eles estão falando que vai ser para o pessoal da área de saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Vacina, na verdade, é o Ministério da Saúde que vai definir essas coisas, né? Porque tem também até saber se realmente essa vacina vai controlar os casos. Sim. Porque quem está mais exposto é quem trabalha. Né? Quem está diretamente ligado aos pacientes. Principalmente no ambiente hospitalar, onde os pacientes chegam, às vezes, podem chegar com outras manifestações de outras coisas, porque a gente tem aquela ilusão de que se você tem varíola dos macacos, você não vai ter mais nada. E não é assim. Tanto é que o primeiro óbito foi justamente porque uma pessoa estava imunossuprimida em função, né, de um quadro neoplásico, e aí realmente a doença foi fatal para essa pessoa, né? Então, a coisa não acontece assim didática. Nada impede, por exemplo, que você tenha coronavírus e dengue. Nós estamos numa área que você está aqui muito coberto disso. E você teve contato com alguém com coronavírus. E daí? Você vai ter duas viroses juntas, podem acontecer. E no ambiente hospitalar isso pode acontecer também. Outro tipo de manifestação clínica de outra coisa, de outra comorbidade, vamos dizer assim, né? Alguma doença. E ter contato com alguém. Em casa, na comunidade, no posto de saúde, como eu estou falando, e ali. Né? Então, assim, nós vamos ter que nos cuidar em relação não só a quantidade de casos de coronavírus, que no início do ano aumentou e a gente voltou a ter aquela preocupação, agora redobrada em função dessa doença que surgiu. Agora, sem a vacina, como que está sendo o tratamento aqui no país de casos confirmados? Tratamento dessa doença é aquilo que a gente chama sintomático. Porque existem alguns, como é que fala? Alguns medicamentos, né, que podem, como a gente teve da gripe e tudo mais, que podem ser efetivos, mas não são muito disponíveis. Então, a maioria de nós se tivermos esse tipo de doença, vamos ter a forma mais branda, porque é a maioria,
né? A minoria vai acontecer uma evolução um pouco mais agravamento. complicada e uma minoria e mais ainda, né? Não sei se eu estou me falando sem entender. Entendi. Vai chegar a ser grave a ponto de ir a óbito. O problema das lesões dessa varíola é que ela tende a ser um pouco mais profunda. Pois E é, a ela questão vai da deixar, dor. além de dor, Uhum. ela vai deixar um trauma que vai ser múltiplas cicatrizes. Olha. Então, o cuidado em não ter é tanto para a sua saúde sistêmica, porque é um vírus que está ali rodando no seu organismo e que pode pegar uma oportunidade, né? O cuidado com as lesões, que é para que elas não infectem a ponto de precisar de algum tratamento de antibiótico, aí o seu corpo vai sofrer mais ainda, como também de você tentar cuidar e não ficar mexendo nas crostas, porque quanto mais você faz isso, mais chance você tem de fazer uma cicatriz que vai te deixar ali múltiplas marcas no futuro. E coça, doutora Andréia? Coça muito. Nossa. Então, você me perguntou o tratamento. Está com febre, nós tratamos a febre. Está com prurido, que é esse coçar, vamos tratar o prurido. Então, assim, e é o que se faz com doença viral. Você tem dengue, o que você faz? Está com dor de cabeça, está desidratado, a gente hidrata. Agora, a questão é que muitas vezes essas lesões podem dar na língua. E aí a pessoa tem dificuldade de engolir e evoluir para uma desnutrição ou uma desidratação. São as possíveis, vamos dizer assim, são as possibilidades disso daí não evoluir bem. Né? Ou seja, estamos naquela mesma situação da Covid, precisamos da vacina. Sim, né? Vai chegar um momento, sim. Apesar de que, né, se nós sabemos que o coronavírus, né, a Covid, foi aquele alastro de casos pelo nosso descuido, né, que a gente tem que lembrar disso, nós hoje podemos fazer isso. Fazer como? Quem percebeu que tem um parceiro que pode estar com uma lesão, seja ela uma sífilis ou uma varíola, né, ou uma infecção pelo monkeypox, você tem que o quê? Se precaver, não ter contato com aquelas lesões, né? Porque muitas pessoas ficam assim, não estou nem aí, isso aí não me pega. Então, assim, são umas coisas que, se soubesse o que está fazendo com a própria saúde, não fazia isso, né? Então, nós temos várias formas de proteger, que é o não contato, a limpeza. Se tem alguém na sua casa, essa pessoa tem que ficar isolada num lugar, num quarto, arejado. Não tem condições, que a gente sabe que muitas famílias não têm, tem que transitar. Ele tem que andar de máscara, com roupa coberta, 1 metro de distância, no mínimo, de cada um das pessoas, não abraça, não beija, não pega. E quando for necessário pega a luva, lava a mão, né? Então, assim, a roupa tem que ser separado, tudo tem que ser separado, sabe? Porque um garfo que você pegar, o outro pegou para lavar, ali já está contaminado. O contágio, ele é bem mais fácil, né, assim, do que... Ele vamos dizer assim, ele se alastra mais, né? Porque o coronavírus, né, no caso do Covid, você usava máscara e tal. Te dá às vezes uma boa proteção, uma máscara daquela N95, a gente sabia que dava uma boa proteção tripla, né? Então, assim, a prevenção, né? Informação e as pessoas se cuidarem. É isso aí que a gente pede, né? E teve uma pergunta que você fez para a doutora que eu acho muito interessante para o telespectador, sobre quem tomou aquela vacina. Da varíola humana, né? Que a gente fala, a varíola humana está extinta, né? É um vírus da mesma família? Como é? E quem vacinou? Um vírus da mesma família. Esse é o monkeypox, se eu não estou enganada, estou tentando lembrar aqui qual que é o nome dele, mas agora me fugiu Mas é da mesma família, né? E ele é um vírus que ele já foi erradicado há muito tempo e causava uma repercussão clínica muito mais importante do que esse. A varíola humana, né? Porque não tinha um local certo, não ficava circunscrito, talvez, a algum lugar. Porque essa manifestação que nós estamos vendo agora, a pessoa pode não ter, pelo menos inicialmente, nenhuma lesão aparente. Ela ter só perianal, ou vaginal, ou na virilha, né?
Então, assim, em locais aonde não vai ficar evidente, né? Como seria diferente se nós tivéssemos, e graças a Deus não temos mais a varíola, né? Mas quem foi vacinado pode ter a chance de ter uma manifestação mais branda. Mais leve. Inclusive, 85%, 90% de chance de ter realmente muito mais brando. Essa vacina foi até os anos 80, né? Só para a pessoa saber, assim, será que eu fui vacinado? Não, mas hoje já nem existe mais, porque né? já está erradicado. Exatamente. Mas foi, então, até os anos 80. Para essa geração Quem jovem que nem a gente, entendeu? A gente foi vacinado. Né? Até início dos anos 80. É, isso aí. O Natan tem uma pergunta. Vamos chamar Sim. o Natan? O Natan, Bora hoje lá, ele está ali no Master, mas o Natan já tem uma perguntinha aqui pra gente. Chega perto da Débora aqui para eu ficar mais feliz, né? Doutora Andréia, tá joia? Tá joia. A minha pergunta é a seguinte, a gente está numa região de Mata Atlântica, a gente tem muito macaco aqui, né? Macaco mesmo. Então, a gente fica preocupado, às vezes, como foi aquele surto de febre amarela pouco tempo atrás. Sim. Que as pessoas que têm macaco na propriedade estavam matando os macacos. Tem algum problema isso? O macaco transmite diretamente para o ser humano? Não, na verdade, isso daí foi uma... Vai lá. O que acontece? O nome do vírus, ele veio em função lá de quando ele surgiu lá na África, né? Esses tipos de vírus, como aconteceu com o coronavírus também, que ele já foi detectado em animais, etc. e tal, né? Ele aconteceu através de vamos dizer assim, de um descontrole, né, do ambiente. E ele não necessariamente estava, mas como o primeiro caso, que foi de uma criança, né? Eles perceberam que essa criança tinha uma varíola diferente. E ela teve contato com caça, né? Naquele tempo, ainda mais na década de 70, hoje pode ser que as pessoas estão mais próximas da civilização, mas nesse local foi percebido que a população vivia muito da caça, de roedores, até mesmo dos macacos. Então, assim, colocaram este nome em função disso, porque detectaram num animal, né? No caso, num macaco. Mas lá naquele tempo, só deu nome ao vírus. Hoje, o contato é humano mesmo. Ninguém está pegando isso dos macacos, não. Então tá? Quando fala varíola dos macacos, a varíola é dos homens. O nome do vírus, vamos falar de novo, que ele está lá, que é um nome bacana, né? Monkeypox, né? Então, monkey, que é macaco, é porque se deu esse nome lá na década de 70, quando se percebeu os primeiros casos. Inclusive, o primeiro caso foi de uma criança, se eu não estou enganada, de 7 anos, que perceberam, né? Lá uma manifestação diferente e viu que na comunidade, rapidamente, aquela doença proliferou. Mas ela ficou circunscrita àquela parte da África, ali do Quênia, né? Mais por aquelas proximidades. E agora, como acontece, nós estamos vivendo o quê? Nós vivemos, as pessoas transitam pelo globalizado, mundo. Né? Então, isso aí aconteceu. Mas deixem os macacos em paz. Em paz. Por favor. Por favor. E assim, ao invés de pensar em matar os macacos, vamos pensar em cuidar da gente, né? Cuidar da nossa limpeza, do corpo, de tentar perceber se nós estamos com um parceiro, se nós estamos com alguém que tem uma lesão, alguma coisa, mesmo que essa lesão não signifique a varíola dos macacos, mas você está se prevenindo de até ter de outras doenças. Exatamente, porque não é só essa que vai, ou essa está mais midiática, vamos dizer assim, né? Então, e tem essa preocupação ainda mais pelo nosso histórico, como você bem disse, né? Do coronavírus, que veio, que quando estava lá do outro lado do mundo, ninguém estava achando nada demais. E quando a Itália morreu aquele tanto de pessoas, a gente estava aqui lindo, fino e feliz. Aqui, né? Então, assim, a gente preocupa quando chega próximo. Então, se a gente se prevenir, a quantidade de casos será menor e a repercussão clínica nesses pacientes tende a ser mais branda. Que bom.
Muito bom. Eu queria deixar o espaço aqui para a doutora André deixar as redes sociais dela. A doutora André é especializada em atendimento ao idoso, não é mesmo? Exatamente. Nós estamos, assim, eu estou fazendo essa transição, né? Sair do atendimento clínico nas unidades de saúde, que eu me dediquei desde que eu me formei. E agora eu estou assim, mais dedicada à saúde do idoso, né, das pessoas que passaram um pouquinho, né, que estão dos 15 para os 16, eu costumo dizer assim. Né? Já me perguntaram, mas então eu tenho que esperar ter lá 60 anos? Não, se você quer envelhecer bem, a partir de agora qualquer pessoa pode. Né? Que quiser se cuidar, o atendimento da gente é clínico e a gente tem uma visão geral do paciente. Né? Com vistas a você ter mais saúde pelo tempo que for. Se você vai chegar a 60, 70, 80, é o que a gente trabalha para que a pessoa... Para viver bem, né? Para que viva bem. E outra coisa é que, assim, eu faço atendimento em casa. Né? Que bacana. Eu atendo os pacientes que têm mobilidade, que vão no consultório, e aqueles que não têm essa mobilidade, que as famílias têm a dificuldade, né? Eu vou até a casa para poder atender sem nenhum problema. O atendimento é igual no consultório. Né? E no Instagram, lá eu estou @doutora Andréa Lopes, né? E o consultório, doutora Andréa? E o consultório é lá na Galeria do Cine Itaúna. Você se lembra da Galeria do Cine Itaúna? No Instituto Maurício Gonçalves, que é lá no finalzinho, assim, você vê logo uma placa, muito acessível, né? A escolha do lugar teve a ver com isso, para ser acessível às pessoas mais idosas e não ter escada, não ter elevador, que tem pessoas que têm essa fobia, né? Então, a gente pensou nisso, nesse espaço. E aí, a gente está lá atendendo, graças a Deus, né? Acolhendo as pessoinhas que têm nos procurado. E, assim, agradeço a oportunidade, viu? Da gente, de vocês abrirem esse espaço. Foi ótimo, acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né? Eu acho que foi tão gostoso esse bate-papo, porque foi leve, extremamente compreensível, foi aquele palavreado, linguajar fácil de compreender, que fala assim, ai meu Deus, médico, será que eu vou entender o que eles estão falando? Então, assim, foi ótimo a sua fala. Tentei, né? Assim, falar o mais simples possível, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa de levar essa informação a todos, né? Sim. Com uma forma clara, porque já chegou aqui o primeiro caso suspeito, graças a Deus foi descartado. Então, a gente sabe que vai aumentar o número de procura por informações. Mas nada de desesperar se você perceber alguma lesão em você, né? As crianças têm lesão que são muito comuns da infância, como impetigo e outras coisas, que dão crostinhas também. Então, nada de desesperar. Vá a uma unidade de saúde, lá vai ser feito, né? Vai ser feita a avaliação. Não tem que pensar que o médico não está vendo você direito, porque o médico vai saber diferenciar se aquilo é uma doença da criança ou se tem chance de ser outra coisa. Então, assim, tranquilidade e prevenção. É o que nós precisamos e saber no também momento. Que a maioria dos casos não são graves, né, doutora André? Sim. Né? Mas tem que se cuidar. Claro, sempre, né? Tá bom? Muito obrigada pela participação, Andréia. Eu quem agradeço. Obrigada, gente. Gente, então até a próxima semana. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas. Tchau, tchau.